SBT Esportes Vale. Oferecimento. Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Boa noite, está começando o SBT Esportes Vale dessa segunda-feira corintiana. Alô, torcedor corintiano, tá em festa, hein? Menos de 30 dias comemorando mais um título. Corinthians tem alguns amigos que não acabou a competitividade no Brasil. Será? Que isso, é claro, tá confiante depois de mais um título, principalmente da forma que foi, contra quem foi. Afinal, o Flamengo hoje, se não é o melhor, está entre os dois melhores, eu diria, elencos do futebol brasileiro. Aliás, é o melhor, não é incomparável o elenco que o Flamengo tem hoje. São quase 3 times ali e o Corinthians deu conta de vencer a partida e a gente vai falar muito sobre isso, é claro, porque tem todo o tempero que uma final precisa ter. Teve golaço, teve polêmica, teve reclamação, tudo isso teve. Teve gol perdido e, aliás, rapaz, este gol perdido valeu. Foi caro, hein? Quanto foi, ô Felipe? 260 milhões. 260 milhões o gol perdido que a gente vai ver daqui a pouco. Um abraço pra Isa, que tá chateada, flamenguista. Chateada não, ela está... É frustrada, porque com o elenco que o Flamengo tem, não jogar bola, pelo amor de Deus, hein? Essa é a chateação do torcedor flamenguista. Tem que jogar futebol. Com o Paquetá entrando no segundo tempo, com o Arrascaeta, com o De La Cruz, aí depois você vê com as substituições que fizeram, Bruno Henrique, Ayrton Lucas, é um timaço. Levaram o Paquetá e esqueceram o futebol lá no Rio. Calma, Felipão, calma, vamos com calma. Então essa é a chateação do torcedor do Flamengo, porque uma coisa é você perder o jogo jogando, brigando. Agora, o Flamengo entrar em campo com o elenco que tem, não jogar bola, aí é complicado. E não é de hoje, a terceira derrota consecutiva. Do outro lado, o Corinthians apresentou, aliás, o Corinthians, e a gente tem que ressaltar o Dorival Júnior. Que trabalho que o Dorival Júnior está fazendo no Corinthians. Pegou o Corinthians numa situação terrível, foi muito criticado em alguns momentos, mas chega ao seu, agora, menos de 30 dias, o seu segundo título. O homem que sabe disputar uma Copa, hein? Esse formato parece que foi feito para Dorival Júnior, ajustou muito bem o time do Corinthians, soube fechar bem o meio-campo, anulou o Flamengo no primeiro tempo, que depois teve expulsão. Mas enfim, deixa eu já pedir a sua participação, que eu ainda não falei ainda. O número é o 12991848566. Você anotou 12991848566. Você que estava acompanhando, você participa comigo da nossa resenha, afinal você é o meu comentarista. Então, antes de dar a minha opinião e a gente falar sobre as polêmicas dessa partida, vamos ver a história do jogo, exatamente com ele, Lucas Barbosa, direto do Mané Garrincha. Corinthians campeão da Supercopa Rei do Brasil 2026 aqui na capital, no Mané Garrincha, para mais de 71 mil pessoas assistirem. Um time que veio com postura de campeão, foi lá e fez 2-0 para cima do Flamengo. Um gol marcado no primeiro tempo por Gabriel Paulista e o outro para lavar a alma do torcedor do Timão. No finalzinho da partida, Yuri Alberto deu um chapéu no Rossi e finalizou de cabeça para o título do Corinthians, né? A premiação agora de mais de 11 milhões de reais que o Corinthians recebe e começa a temporada super bem. Agora, falando um pouco sobre o jogo, um primeiro tempo com um pouco mais de bola jogada ali, os dois times tentando bastante. Corinthians abre o placar ali no meio da primeira etapa, depois de uma pressão do Flamengo. O Flamengo teve 3 oportunidades claras ali de marcar gol. Primeiro começou com um chute de fora da área do Pulgar, em cobranças de escanteio, levou bastante perigo também, mas o Corinthians aproveitou a chance que teve, abriu o placar com Gabriel Paulista e acabou o primeiro tempo assim, né? Ainda no primeiro tempo, um lance curioso. Carrascal cometeu ali uma infração, né? Agrediu um jogador do Corinthians e acabou sendo expulso só no segundo tempo, antes da bola rolar, na verdade, né? O árbitro de vídeo foi lá, indicou ao árbitro a revisão e ele foi e expulsou o Carrascal. O Flamengo joga o segundo tempo todo apenas com 10 jogadores e não consegue reagir. Cria algumas oportunidades, mas um segundo tempo bem picotado mesmo, muito faltoso. O árbitro ali parando bastante a partida e foi assim que o Corinthians conseguiu decidir também no final do jogo ali, depois de
7 minutos de acréscimo, Yuri Alberto vai lá e decide a partida. O próximo compromisso do Flamengo é pelo Brasileirão contra o Internacional em casa. Já o Corinthians agora tem foco no Paulistão e enfrenta a equipe do Capivariano. Esse jogo que marcou a reestreia de Lucas Paquetá com a camisa do Flamengo. Ele que vem por uma negociação de alto valor, né, o maior negócio da história do futebol brasileiro, passando os 42 milhões de euros, que convertendo dá mais de 260 milhões de reais, mas estreou com um gol perdido, tá? Teve uma chance clara ali de marcar o gol, acabou perdendo. E é isso, aqui no Mané Garrincha, para mais de 71 mil pessoas assistirem, Corinthians campeão da Supercopa Rei. É isso aí, um abraço para os meus amigos de Brasília, o Lucão, que estava aí na reportagem, e o Duda Roque, apresentador do SBT Esportes Brasília. Um abraço, meus amigos, obrigado aí pelo material. Tem a galera participando já. Boa noite, Lucas. Dorival é o rei da Copa do Brasil, mas o campeão paulista vai ser o São Paulo. O Paulo Campos está com a gente também. O Lucão tá falando que o Corinthians deveria estar na Champions League. Ô, Lucão. Calma, mas enfim, um jogo com muitos temperos diferentes e a gente vai começar a analisar agora. Primeiro, o que aconteceu? Teve o lance da expulsão, né, que gerou toda a polêmica. A gente tem um lance da expulsão aqui, que foi pro intervalo, tá aí, ó. O Carrascal vai e dá um soco no Bidon. Ele acerta o rosto do Bidon, intencionalmente, obviamente, indiscutível. Aliás, parabéns, Carrascal. Como é que pode um jogador profissional, onde se tem várias vezes ele funciona, acontecer uma coisa dessa? Não se pode. Agora, qual que foi a maior polêmica? Por que esperar, então, até o segundo tempo para chamar o VAR, para pedir o cartão vermelho? Enfim, realmente isso acabou gerando essa polêmica. Existe uma explicação para isso tudo e a gente vai ouvir, né? Tem o áudio do VAR, deixa eu explicar e depois a gente sai comentando. Quer ver? Solta o áudio. Atenção. Durante o intervalo, a equipe VAR encontrou evidências de uma conduta violenta neste último lance. Eu vou ser chamado agora para revisar, para rever o lance que não foi visto aqui no campo, porque se trata de uma conduta violenta e eu posso fazer isso em qualquer momento da partida. E eu vou fazer isso agora. Ok? Já tá aberto para ele, tá bom? Eu vejo o jogador fora da disputa da bola, fazendo um movimento de soco com a mão fechada em direção a uma parte sensível do seu adversário, que é o rosto. Ok? A minha decisão é cartão vermelho pro número 15, ok? Bom, tá aí a polêmica, que na verdade a polêmica é pela forma, porque a agressão é indiscutível. Agrediu o Bidon e aí o lance aconteceu no final do primeiro tempo. Eles só pegaram as imagens no intervalo e por isso, antes de recomeçar o jogo, o árbitro chamou os atletas para avisar que seria, né, passaria por uma revisão. Bom, e o Bidon, um grande jogador do Corinthians, um dos maiores nomes da partida, com toda certeza. O Bidon jogou muito, o Mateuzinho, por parte do Corinthians, também jogou muita bola. Yuri Alberto, Memphis Depay, o elenco do Corinthians, o time do Corinthians foi muito bem, mereceu a vitória, é indiscutível. E é verdade, o Yuri agora está já alcançando números, aí vai passar daqui a pouco o Neto, né? O craque Neto. Um dos maiores críticos, pois é. Mas enfim, a partida começou, depois que volta para o segundo tempo, com todo o segundo tempo com um jogador a mais, e ainda assim o Flamengo chegou a criar algumas possibilidades. Nada que colocou, por exemplo, o Hugo não fez grandes defesas, o Flamengo poderia ter feito muito mais, aí foi muito prejudicado por ter um jogador a menos. E aí agora a gente tem um gol anulado do Corinthians, que também gerou polêmica, foi o gol do Memphis. Aliás, chorado esse gol, hein? O Rossi fez 2 milagres, e aí o Memphis chutou a bola pro gol e marcou. Isso era um lance que aconteceu aos 14 do segundo tempo. E aí, o mais estranho disso tudo, e a gente tem que falar, eu acho que para todos, a arbitragem erra para todos os times, mas não ter nem replay no lance, eu acho que talvez isso seja uma dúvida de quem estava gerando as imagens, né? Precisava gerar. Isso aqui é uma linha que a nossa equipe fez, o Felipão fez, mas o Felipão fez errado, porque aqui dá o Yuri como impedido e não estava. Mas eu tenho que parabenizar a nossa equipe, porque pelo menos fez. Né? Na geração de imagem, nem isso foi feito. E poderia ter mudado o jogo também. Não aconteceu porque o Yuri Alberto depois fez um golaço. O Flamengo já estava todo no ataque, não tinha que ser feito, precisava buscar o resultado. E aí esse gol não mudou a história. Agora um outro gol que poderia ter mudado a história, poderia ter mudado o rumo da partida e não aconteceu, foi esse aí, ó.
prestem atenção, Lucas Paquetá. Contratação caríssima. Inclusive, o Paquetá ajudou a inteirar alguns 1.000 euros para dar certo essa transação. E aí, praticamente, nos últimos lances da partida... Ô, Isa, não, Isa, eu imagino. Vamos falar sério, Isa. Ô, Isa, vem cá rapidinho. Vem cá. Não, ela é flamenguista, eu preciso perguntar pra... Perdão, não, rapidinho, aqui só pra perguntar pra ela o que ela sentiu. Vem cá, por favor. Pega o microfone aí, vê se ele liga. Ao vivo é assim mesmo. Vê se tá funcionando aqui, Isa. Oi? Tá saindo o som aí? Oi. Você é um flamenguista, qual foi o seu sentimento ao ver Lucas Paquetá? Você tá errando esse gol? Gente, foi um sentimento de esperança, né? Primeiro, quando a gente viu a bola chegando assim, eu falei, mano, eu acho que o condomínio inteiro ouviu o grito que eu e meu marido demos simultâneo, assim, de não! Eu acho que nesse lance, sinceramente, o mais difícil era ele errar o gol. Não, bizarro, eu não entendi o que aconteceu. Porque a sair era mais difícil. É que ele pegou muito embaixo, né? Tipo, na bola. Ele foi e aí caindo, subiu né? horrores. E ela subiu muito, terrível, Nossa. rapaz. E no geral não gostou da atuação do Flamengo? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o Flamengo deixou o futebol praticamente em 2025, né? Pois, se for porque ver, perdeu pro São Paulo no meio da semana, né? Pro Fluminense também, né? Contra o Vasco jogou mediano também, poderia ter feito muito mais. Venceu ele por um gol. E aí agora faz isso aí, né? Mas enfim. Obrigado, viu, Isa? Era só pra gente compartilhar. O ano tá começando. Sensacional. Obrigada. Sua participação. A Isa é nossa representante do Flamengo aqui do outro lado. Os corintianos estão fazendo festas. Mas agora vamos mudar de assunto, porque teve o jogo do Palmeiras também. E os reservas do Palmeiras entraram em campo, fizeram um jogo bem morno, eu diria, né? Bem morno mesmo. Só que aí quem não tem nada a ver com isso é o Botafogo, que aí conseguiu vencer a partida. Vocês estão vendo os lances aí. E jogou melhor que o Palmeiras, inclusive. Jogou melhor que o Palmeiras, venceu por 1-0. O jogo que aconteceu no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. O Leandro Maciel anotou o gol da vitória do Pantera. A gente vai ver porque, na minha opinião, Marcelo Lomba não foi bem. Olha aí, a batida de fora da área, a bola passa por baixo da mão do goleirão do Palmeiras, que inclusive está vivendo um momento ruim com os seus goleiros, eu diria. Claro que o Palmeiras estava jogando com os reservas, o Botafogo precisava mais do que nunca dessa vez. Olha, tá aí o lance, ó, passa embaixo da mão do Marcelo Lomba. O Palmeiras teve ainda um a mais desde os 19 minutos do segundo tempo e ainda assim não conseguiu ao menos empatar, merecida a vitória do Botafogo. O Palmeiras chegou até pressionar. Só que o goleirão do Pantera, Vitor Souza, salvou. Inclusive, ele fez uma defesaça logo aos 4 minutos. Tá aí, ó, o lance. Felipão, essa dava, viu? Vou mentir pra você, não. Também acho. É difícil, campo molhado, mas um goleiro do nível de goleiro do Palmeiras não pode sofrer um gol desse. Tá aí os lances. Com isso, o Botafogo adiou a classificação do Verdão para as próximas fases. Inclusive, o Novo Horizontino já está classificado, hein? O Real Matigre, estão chamando o Novo Horizontino, já classificou. Bom, bora falar então agora do São Paulo, que respirou, exatamente. O tricolor foi superior no Morumbi, venceu por 2-0 o rival e respirou no Paulistão. E quem conta mais é o nosso repórter André Galvão. Com quase 50 mil São Paulinos aqui no Morumbi, o tricolor derrotou o Santos e venceu o Clássico Sansão por 2-0, respirando aliviado na classificação do Campeonato Paulista. Por outro lado, o Peixe volta à triste rotina dos últimos anos, lutar desesperadamente contra o rebaixamento. O jogo foi dominado pelo São Paulo desde o início. A primeira oportunidade veio com Tapia. Ele chutou cruzado, a bola passou perto do gol. Em seguida, foi a vez de Bobadilha quase acertar o alvo. Cruzamento de Enzo Dias pela esquerda, a bola passou pertinho. Aos 35 do primeiro tempo, um lance que mudaria todo o jogo. Gabriel Menino deu essa entrada dura em Marcos Antônio. Ele já tinha cartão amarelo e recebeu o vermelho. Expulso. Com um jogador a mais, o técnico Hernan Crespo foi para cima no intervalo, colocando Lucas em campo e tirando um dos zagueiros, Sabino. Na primeira jogada do camisa 7, ele recebeu de Marcos Antônio e foi para o fundo, cruzou para trás. A batida de Luciano parou em Gabriel Brazão. No rebote, de novo Gabriel Brazão.
até que a bola chegou em Tapia, que chutou com capricho, a bola desviou e entrou. 1-0 tricolor. Não demorou muito para o São Paulo ampliar o placar. Marcos Antônio deu esse lançamento belíssimo para Luciano completar. 2-0. O gol chegou a ser invalidado dentro de campo pelo Bandeira, mas o VAR confirmou. O lateral esquerdo Vinícius Lira dava condição legal para o camisa 10 Luciano. Só depois, com 2-0 contra, o Santos saiu para o jogo. E Barreal, 2 vezes, experimentou. Na última, Rafael fez grande defesa. Final, São Paulo 2, Santos 0, alegria tricolor aqui no Morumbis. E os jogadores também foram para casa aliviados. Foi a segunda vitória consecutiva do São Paulo. Estreou vencendo o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e agora ganha o Clássico diante do Santos. O curioso é que essas duas equipes voltam a se enfrentar agora. Na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro, Clássico Sansão de novo. Agora pelo Campeonato Brasileiro, pela segunda rodada da competição nacional. No Paulistão, o São Paulo luta pela classificação e vai encarar o Primavera no próximo sábado, aqui mesmo no Morumbis. E o Santos jogará contra o Noroeste no próximo final de semana, em Bauru. Do Morumbis, em São Paulo, André Galvão. Muito obrigado, André Galvão. A galera tá participando aqui. O Brian mandou oi, o Paquetá é bom de bola. Isso é verdade. Aconteceu aquilo ali, esse fato isolado, mas com certeza ele ainda vai render muito. Nunca subestime o Corinthians, é isso mesmo, isso aqui, muitos corintianos participando, Dorival colocando o Corinthians em ordem. Tá aí, a gente tá vendo os lances do jogo do São Paulo. Gabriel, o menino foi muito menino, hein? Conseguir ser expulso assim, uma outra expulsão que poderia facilmente ter sido evitada, prejudicou demais a equipe. E aí o São Paulo, que já tinha vencido na semana, venceu bem. Agora um lance curioso é que o árbitro teria tratado mal os jogadores, hein? E aí, tanto os jogadores do São Paulo quanto os jogadores do Santos falam, peraí, vamos ser profissional aqui, hein? Vamos ser profissional que ninguém tá falando assim com ninguém. E aí, por isso que saiu aquela confusão também, mas com isso São Paulo venceu. Dá tempo de mostrar a tabela rapidinho, ô Felipão? Aí, tá aí a tabela, então Novo Horizontino classificado em primeiro lugar. O Tigre do Vale, Palmeiras, Bragantino. Aliás, teve um gol bizarro no jogo do Bragantino também, Guarani, Portuguesa, Mirassol. O jogo do Mirassol terminou hoje cedo, né? Começou ontem e terminou hoje, teve um problema lá com a chuva. No Corinthians, em oitavo, São Bernardo, Botafogo. Olha o salto que dá o Botafogo. Primavera, Capivariano, São Paulo respira um pouco mais aliviado, Noroeste. Olha o Santos, liga o alerta que tá bem próximo da zona de rebaixamento, seguido de Velo Clube e a Ponte Preta, que pra mim essa aí já foi. Eu vou para um rápido intervalo agora, mas você não sai daí não, que daqui a pouquinho tem muito mais, tem Paulistão da Série A2, enfim, assunto que não acaba. Já já eu tô de volta. SBT Esportes Vale. Oferecimento Bluefit, a sua academia. Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Estão abertas as inscrições para a Copa Zico TH+ SBT. Podem participar escolinhas, times de amigos e condomínios. Categorias Sub-7, 9, 11, 13, 15 e 17. E a novidade, categoria feminina adulta a partir de 14 anos. Jogos em Taubaté e São José dos Campos. E as finais em um estádio com Série Prata. Ligue 12 99148 4169 ou acesse copazico.com e se inscreva. Inscrições até 20 de fevereiro. Estamos de volta com o SBT Esportes Vale, Série A2 pegando fogo, mas antes de entrar nesse assunto eu tenho um recado importante para você.
Você não conhece a Bluefit ainda? Vem conhecer a Bluefit no Shopping Vale Sul, com um espaço de 2.000 metros quadrados de pura excelência em saúde e bem-estar. Na Bluefit Vale Sul, você encontrará os melhores equipamentos da atualidade, projetados para levar o seu treinamento ao próximo nível. Sim, são mais de 250 aulas coletivas por mês, esperando por você. Do spinning, as empolgantes aulas de lutas, tem aulas para todos os gostos. E além de tudo isso, a Bluefit oferece 2 horas de estacionamento grátis para garantir que a sua visita seja prática e sem preocupações. Na Bluefit Vale Sul e também na Bluefit do Jardim Aquários, você encontra o melhor atendimento da região. Então, não perca tempo e faça a sua matrícula online. Bluefit, mais do que uma academia, um estilo de vida saudável. Sensacional, estou esperando o Júnior aqui amanhã para nos ensinar e falar mais sobre exercício físico, a importância. Tem que falar mesmo, e tem um assunto polêmico que eu guardei para amanhã também para conversar com ele. Mas bora falar de Série A2, porque os times da região entraram em campo no final de semana, o São José empatou e o Taubaté, meus amigos, se complicou ainda mais. O Taubaté recebeu o Ituano no Joaquinzão. O Burro precisava de uma vitória para respirar na classificação do campeonato. Mas mesmo fora de casa, quem jogou melhor foram os visitantes. Aos 19 minutos da segunda etapa, após a cobrança de um escanteio e um desvio na pequena área, o zagueiro Matheus Mancini subiu livre para cabecear e marcar o único gol da partida. Final de jogo, Taubaté 0, Ituano 1. Já o São José enfrentou a Inter de Limeira no Martins Pereira. Apoiados pelos torcedores, a Águia do Vale buscava um resultado positivo, mas tomou um susto logo no início do jogo, após uma saída de bola errada. Aos 8 minutos, o goleiro Gabriel Afonso tocou para Luiz Otávio, mas a marcação já estava perto do volante. Lucas Bochecha aproveitou o lance, disputou a posse e, na sobra, chutou para abrir o placar para os visitantes. Mas o São José respondeu ainda na primeira etapa. Depois de uma troca de passes rápidas no ataque, Matheus Rocha foi até a linha de fundo e fez um cruzamento em direção à área. Michael Paulista apareceu sozinho para finalizar de primeira e fazer um belo gol, dando números finais para a partida. Final de jogo, São José 1, Inter de Limeira também 1. José, mas a situação segue ruim. E no Taubaté, o técnico Diego Coelho foi demitido. Era de se esperar, se ele não conseguisse, né, pelo menos uma vitória, não aconteceu. E com isso, o Taubaté já anunciou seu novo comandante. Trata-se de Fael Júnior, de 62 anos. Teve passagem pelo Taubaté, já tem acessos, tem títulos. E a gente vai ver se nessa fase ele vai conseguir chegar. Já se apresenta amanhã para o elenco, para ver se ele consegue, pelo menos, ajustar esse time para o clássico de sexta-feira, que é o mais esperado. É 7h30 o jogo, né? 7h30 lá em Taubaté, ver se o Taubaté consegue essa primeira vitória, o que seria uma primeira senhora vitória, e o São José também, né? Também precisando vencer. A gente tem a tabela para dar uma olhada na situação dos clubes aqui da região, porque olha só, o Taubaté está na zona de rebaixamento, então precisa mais do que nunca de uma vitória, o empate não serve, e o São José também, se almeja a classificação, precisa vencer, iria a 11 pontos, hoje estaria ali entre os 8. Agora o Taubaté, eu não digo, se vencer vai brigar por classificação, porque o primeiro passo do Taubaté é sair da zona de rebaixamento para depois sim projetar uma possível classificação. Por agora é urgente uma vitória e logo de cara tem o Clássico do Vale, que nunca é fácil, é um campeonato à parte, né? Taubaté e São José que protagonizaram o jogo de mata-mata no ano passado, melhor para o Taubaté. Agora chegam os dois nessa primeira fase e os dois precisando vencer, só que o Taubaté principalmente porque está na zona de rebaixamento. E é isso que não pode acontecer e eu torço particularmente para os times da nossa região irem bem e eu queria ver os dois na Série 1. O Arthurzão está participando aqui comigo, mandando fotos. O São José precisa voltar à elite do futebol. Saudades dos anos 80. O que você falou, Felipão? Não é o Arthurzão, seu filho, pô. O Arthurzão, nosso telespectador. Boa noite, Lucas. Boa noite para você. O Luiz Fabiano tá aqui mandando mensagem, valeu. O Paulo Campos mandou mensagem e falou que o gol que o Palmeiras sofreu, eu defenderia. Mas é porque o Paulo Campos é muito meu amigo. É por isso. Bom, tá acabando o nosso programa. Eu preciso agradecer demais a sua audiência, o seu carinho. E lembrando que semana que vem, quarta-feira que vem, a próxima, já tem pizza, hein? Cadê a música da pizza? Pra refrescar a memória da galera. Olha lá, quarta-feira tem pizza e eu já vou
falar aqui, eu vou favorecer quem mandar vídeo cantando essa música. Ó, solta aí. Quem mandar vídeo vai ter preferência, ô Felipão. Tem que mandar. Aí, ó. Quem mandar vídeo cantando a musiquinha do Lucas... Ei, Lucas, cadê minha pizza? Quem mandar o vídeo vai ter preferência. É a dica que eu posso dar no começo da semana. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, galera. Toda a minha equipe, como sempre, dando um show. Esse foi o SBT Esportes Vale de hoje. E você sabe muito bem, a melhor jogada é aqui. Tchau. É no papo do comentarista.